Está começando aqui mais um programa, A Hora da Verdade, com o servo de Deus, Rodrigues. Vamos meditar na santa palavra de Deus, porque o próprio Jesus, quando enfrentou o diabo ali no deserto, que o diabo pediu para Jesus transformar pedras em pães, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a Bíblia aberta, eu sinto que é o Espírito Santo, é a boca de Deus falando através da palavra. E Jesus, ele é o Verbo, né? O Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós para trazer as boas novas. Então, as boas novas ainda não se abre mão do ide e pregar o Evangelho a toda criatura adâmica. Quem crer e for batizado será salvo. O próprio Jesus, ele deu uma ordem. E não se pode levar a uma alma adâmica histórias da Bíblia. Tem que pregar o Evangelho da salvação, que todo ser humano já tem direito adquirido à vida eterna. Só precisa conhecer o Testamento, as boas novas. Por que que Jesus nasceu? Por que que ele veio ao mundo e fez milagres e pregou a palavra? Fez bem, só bem, não fez mal nenhum a ninguém. Mas o crucificaram, porque ele teria que ser morto. Em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Ou seja, ele já pagou o preço. Ele já fez sacrifício, não precisa fazer sacrifício nenhum para chegar à vida eterna. Tudo que for feito sacrifício fora Cristo, fora a cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é sacrifício de tolo, que não leva a lugar nenhum. É uma fé enganosa. Então, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, ele já levou ali na cruz do Calvário, ele foi moído no chicote pelas nossas transgressões, foi ferido pelas nossas enfermidades, e o sangue dele é o único que tira o veneno da serpente, pecado original do espírito da criatura de Deus. Então, é fazer um seguro de vida eterna, não paga nada. Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte, venceu o inferno, e ele diz ainda: vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprenda comigo, sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Que Jesus não põe jugo, ele não põe canga, ele quer apenas que você, meu amigo, minha amiga, o entregue totalmente a sua vida a Ele e o aceite como o único e suficiente Salvador. Todos os teus pecados serão perdoados, inclusive o original, né? É um processo. Quem crê
e foi batizado sobre imersão, né? E não é um ritual, também é uma ordenança. Jesus deu ordem a João, me batiza. Que a hora que Jesus saiu das águas, recebeu o Espírito Santo. E você, quando entrega a vida a Jesus e faz o processo do batismo, ali em Colossenses 2:12, você é sepultado com Cristo pelo batismo. E ali você recebe o Espírito Santo, que entra no teu espírito, que abre os seus ouvidos e a sua visão para as coisas da vida eterna. Então, meu amigo, minha amiga, já foi pago. Agora é só entregar a vida a Jesus. Não vai deixar de pecar, é claro, porque está no corpo corruptível. Mas você vai seguir Jesus e Ele vai te perdoando. Você vai confessando até você ter equilíbrio espiritual. Então está aí a oportunidade para quem está ouvindo a palavra de Deus. Agora, para a igreja, eu vou entrar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Veja bem que tem tantas previsões, etc. e tal. Agora imagine aqui, João, discípulo de Cristo, lá preso na ilha de Patmos, e aí ali Jesus, ele se revela a João. Aí no capítulo 1, versículo 9, diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aí ele diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e marca aí, Laodiceia. Aí diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos lombos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Jesus, né? E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, diz João, quando vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém.
e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha aí, meu amigo. Olha aí, igreja. Aleluia. Escreve as coisas que tens visto e as que depois destas hão de vir. O mistério das estrelas que viste na minha destra e dos 7 caçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 caçais que viste são as 7 igrejas. Então veja aqui que Jesus coloca aí os anjos da igreja, né? Anjo da igreja, e ele escreve as 7 cartas. Mas eu quero parar na de Laodiceia, né? Que é a igreja do século 21, né? Jesus identificou falta de fervor espiritual na igreja. Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Está lá, Apocalipse 3, versículo 15. Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náusea e vômito. Versículo 16. Você só vomita o que ingeriu. Por isso que a palavra de Deus diz que o que entra pela boca não atinge a alma, mas o que sai só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas. Então, a igreja de Laodiceia. Mas aí, o apelo que Cristo faz à igreja. Jesus se apresenta à igreja como um mercador espiritual, no versículo 18. A preciosa mercadoria que Cristo oferece, o ouro que Cristo tem, é o reino do céu. A roupa que Cristo oferece são as vestes da justiça e da santidade. O colírio que Cristo tem abre os olhos para o discernimento espiritual. Jesus chama a igreja a uma mudança de vida no versículo 19. Desgosto e amor andam juntos. Cristo não desiste da igreja, apesar da sua condição. Ele a ama. Antes de revelar o seu juízo, vomitar da sua boca, ele demonstra a sua misericórdia. Repreendo e disciplino aqueles que amam. Jesus convida a igreja para a ceia, uma profunda comunhão com Ele. Mas a história não termina aqui. Com o capítulo 4 de Apocalipse, passamos da igreja sobre a terra à igreja do céu. Diante do trono estão querubins, os anjos e a igreja glorificada. O livro da história está nas mãos do Cordeiro Jesus.
e nenhuma calamidade pode sobrevir à humanidade enquanto Jesus não quebrar os selos. Além disso, os ventos do juízo não recebem permissão para soprar sobre aqueles que forem selados pelo Espírito Santo. A segurança da igreja está garantida. Assim, depois de combatermos aqui o bom combate, completarmos a nossa carreira, nós vamos emergir da grande tribulação e não mais sofreremos. Iremos nos juntar à igreja triunfante, a grande multidão que ninguém pode contar. Ali nossas lágrimas serão enxugadas. Depositaremos nossas coroas diante do trono e adoraremos aquele que é digno para sempre. Possa o Senhor Jesus nos ajudar a ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então, lendo lá em Apocalipse 3, 14 ao 20, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, é miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio santo para que vejas. Aí Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu espírito, do seu coração, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Então veja, a igreja do século XXI precisa voltar a adorar, a buscar a presença de Deus em espírito e em verdade. Está ainda muito a desejar, mas Jesus, ele quer o avivamento. O avivamento começa em cada cristão. Até o filho pródigo pode voltar e ser avivado. Eu creio que o amor de Cristo é tão imenso, o amor de Deus é tão imenso, que Deus irá fazer uma obra poderosa para a restauração espiritual da igreja, da noiva do Cordeiro. Que Deus os abençoe. Aqui termina mais um programa Hora da Verdade com o servo de Deus Rodrigues. Uma observação: ide, pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho do nascimento, dos milagres, da crucificação e da ressurreição. E faço apelo às almas quando pregar o Evangelho, não apressadamente,
A pessoa tem que querer ouvir e não adianta pregar sobre Davi, é para a igreja se alimentar sim, Salmos, Juízes, Êxodo, e fazer o apelo para quem não é cristão. Não vai entender nada. Tem que levar a essas pessoas que elas já têm direito adquirido à vida eterna pelo poder do sangue que Cristo pagou na cruz do Calvário pelo pecado da humanidade. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.